Agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar o dom e a graça de permitir que mais um livro fosse escrito. A minha amada e linda esposa, Vanessa Morgado, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos. Agradeço a Deus por você existir e por fazer parte da minha vida. Entender que fui chamado e escolhido para ser canal de bênção para outras vidas é muito gratificante. Uma das minhas grandes alegrias pessoais é ter a oportunidade de abençoar muitas vidas ao redor do mundo. Seja por uma simples palavra, frase ou mesmo um livro. Em especial, a você, querido leitor, que adquiriu este livro, muito obrigado por abençoar o ministério que Deus tem me confiado. Deus o abençoe poderosamente. Atenciosamente. Jailson Morgado. Introdução. Viver as promessas de Deus é um chamado que ressoa em nossos corações e mentes. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, as promessas divinas se tornam âncoras de esperança e força. A Bíblia está repleta de declarações da fidelidade de Deus e das bênçãos que Ele deseja derramar sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Em 2 Coríntios 1:20, lemos: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim. E, por meio dele, o amém é dito por nós para a glória de Deus. Esse versículo nos lembra que cada promessa de Deus é cumprida através de Jesus, e que nossa resposta a essas promessas deve ser de fé e gratidão. Além disso, em Romanos 4:20-21, encontramos uma poderosa lição sobre a fé. Ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. A vida cristã é marcada por essa confiança inabalável nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras. Neste livro, exploraremos como podemos nos apropriar das promessas de Deus em nossas vidas diárias. Aprenderemos a cultivar uma fé ativa, a reconhecer os sinais da ação divina e a viver em alinhamento com os princípios que nos foram revelados nas Escrituras. Ao fazer isso, não apenas testemunharemos a fidelidade de Deus em nossas vidas, mas também seremos instrumentos de suas promessas para aqueles ao nosso redor. Viver as promessas de Deus é um convite divino para experimentar a plenitude da vida que Ele planejou para nós. Em meio às lutas e incertezas do cotidiano, as promessas de Deus se tornam faróis que iluminam nosso caminho, guiando-nos em direção à esperança e à realização. Em Números 23:19, encontramos uma poderosa afirmação sobre a natureza de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, ele fala e deixa de agir? Acaso, promete e não cumpre? Este versículo nos assegura que o Senhor é fiel à sua palavra. Cada promessa registrada nas Escrituras é um testemunho do seu compromisso inabalável conosco. Quando olhamos para a vida de Abraão, por exemplo, vemos um homem que viveu pela fé nas promessas de Deus. Em Gênesis 15:5, Deus leva Abraão para fora e diz: Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: Assim será a sua descendência. Apesar das dificuldades e da espera prolongada, Abraão creu na promessa divina e se tornou o pai da fé. À medida que mergulhamos na palavra de Deus, desejamos que cada leitor descubra não apenas as promessas feitas por Deus, mas também como vivê-las plenamente. Capítulo 1: Como viver as promessas de Deus. As promessas de Deus são como âncoras que nos mantêm firmes em meio às tempestades da vida. Elas revelam o caráter de Deus e nos mostram que Ele é fiel ao que promete. Neste capítulo, exploraremos o que são as promessas divinas, suas características e a importância de conhecê-las. As promessas de Deus são declarações irrevogáveis sobre o que Ele fará por nós, baseadas em sua natureza imutável. Em Números 23:19, lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso nos assegura que tudo o que Deus promete é certo e verdadeiro. Um exemplo notável é Abraão, chamado o pai da fé. Em Gênesis 12:2-3, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra por meio dele. Mesmo diante de desafios e incertezas, Abraão creu nas promessas de Deus e se tornou um modelo de fé. Viver as promessas de Deus é mais do que um conceito.
É uma jornada de fé que nos convida a experimentar a plenitude do seu amor e graça. Em um mundo que frequentemente nos apresenta incertezas, medos e desafios, as promessas divinas se tornam faróis de esperança que iluminam nosso caminho e nos orientam em direção ao propósito que Ele tem para nós. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que creram nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiadoras. Em Hebreus 11:1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição nos desafia a confiar no que não podemos ver, mas sabemos que é real através da palavra de Deus. Uma das promessas mais poderosas encontradas nas Escrituras é a promessa de sua presença constante em nossas vidas. Em Isaías 41:10, Deus nos encoraja: "Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra vitoriosa." Esta promessa nos assegura que, independentemente das lutas que enfrentamos, não estamos sozinhos. O Senhor é nosso apoio e nosso refúgio. A vida de Moisés também ilustra como viver as promessas de Deus. Quando ele foi chamado para libertar os israelitas da escravidão no Egito, ele hesitou diante da grandeza da tarefa. No entanto, em Êxodo 13:12, Deus lhe disse: "Certamente estarei com você." Essa promessa não apenas encorajou Moisés, mas também nos lembra que somos capacitados por Deus para cumprir o chamado que Ele coloca em nossas vidas. Neste livro, vamos explorar como podemos nos apropriar das promessas de Deus em diferentes áreas da nossa vida, espiritual, emocional e relacional. Discutiremos práticas espirituais como a oração, a meditação na palavra e a importância da comunhão com outros crentes. Em Filipenses 4:19, encontramos uma promessa crucial: "E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus." Essa verdade nos convida a entregar nossas ansiedades ao Senhor e confiar que Ele cuidará de nós em todas as circunstâncias. Além disso, abordaremos como superar dúvidas e medos ao buscar viver as promessas divinas. Em Romanos 8:28, lemos: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos crer que Deus está trabalhando para nosso bem. Convidamos você a embarcar nesta jornada transformadora conosco. À medida que exploramos cada promessa divina em profundidade, desejamos que você descubra não apenas o poder dessas verdades eternas, mas também como aplicá-las em sua vida diária. Prepare-se para experimentar um crescimento espiritual profundo à medida que se apropria das promessas de Deus e permite que elas moldem sua vida. Como podemos aplicar esses princípios na prática e viver as promessas de Deus de maneira mais plena? Cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Oração diária. Dedique um tempo todos os dias para orar. A oração é uma conversa íntima com Deus, onde podemos expressar nossas preocupações, agradecimentos e pedidos. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a ouvir a voz dele. Leitura da Bíblia. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Ler passagens que falam sobre as promessas de Deus nos encoraja e nos lembra do seu caráter fiel. Uma boa prática é anotar versículos que tocam seu coração e meditar sobre eles. Estabelecer metas espirituais. Defina objetivos. Pense nas áreas da sua vida onde você gostaria de ver as promessas de Deus se cumprindo. Estabeleça metas espirituais, como participar de um ministério, servir aos outros ou evangelizar. Isso cria um foco em sua caminhada de fé. Acompanhe o progresso. Mantenha um diário espiritual onde você possa registrar suas experiências, orações respondidas e momentos em que sentiu a presença de Deus. Revisitar essas anotações pode fortalecer sua fé ao longo do tempo. Buscar comunidade. Envolva-se em uma igreja. Encontrar uma comunidade de fé é vital. Participar de cultos, grupos pequenos ou estudos bíblicos pode oferecer apoio e encorajamento em sua jornada espiritual. Mentoria espiritual. Procure mentores ou pessoas mais maduras na fé que possam guiá-lo e compartilhar suas experiências sobre como viver as promessas de Deus. Praticar o perdão. Libere o passado. O perdão é essencial para viver livremente as promessas de Deus. Se há mágoas ou ressentimentos em seu coração, busque perdoar a si mesmo e aos outros.
O perdão traz cura e restauração ao nosso espírito. Confissão regular. Reserve um tempo para refletir sobre sua vida e confesse qualquer pecado que possa estar te afastando das promessas divinas. A confissão traz libertação e renova nossa relação com Deus. Viver com expectativa. Espere o inesperado. Cultive uma mentalidade otimista e espere que Deus faça coisas grandiosas em sua vida. Essa expectativa ativa nossa fé e nos posiciona para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Agradeça antecipadamente. Pratique a gratidão, não apenas pelo que já recebeu, mas também pelo que está por vir. Agradecer antecipadamente pelas promessas cumpridas cria uma atitude positiva e abre portas para novas oportunidades. Desenvolver resiliência espiritual. Aprender com os desafios. Cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade de crescimento. Ao olhar para as dificuldades como lições, podemos fortalecer nossa fé e nosso caráter. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Persistência na oração. Quando as respostas às nossas orações não vêm imediatamente, é fácil desanimar. Mantenha-se firme em oração, mesmo quando não vê resultados imediatos. Lembre-se de que Deus está trabalhando em sua vida de maneiras que você pode não entender. Praticar a generosidade, serviço aos outros. Viver as promessas de Deus também envolve servir aos outros. Quando ajudamos aqueles ao nosso redor, estamos refletindo o amor e a generosidade de Deus. Considere se envolver em projetos sociais ou ministérios da igreja. Doação. Seja generoso com seus recursos financeiros, tempo e talentos. A generosidade é uma forma de expressar gratidão pelas bênçãos que recebemos e nos conecta à obra de Deus no mundo. Focar na adoração pessoal. Reserve momentos para adorar a Deus através da música, da arte ou da meditação. A adoração nos aproxima do coração de Deus e nos lembra suas promessas. Culto em comunidade. Participar do culto congregacional é uma forma poderosa de experimentar a presença de Deus e se encorajar mutuamente com outros crentes. Buscar sabedoria, estudo e conhecimento. Busque conhecimento não apenas das Escrituras, mas também sobre o mundo ao seu redor. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões alinhadas com as promessas de Deus. Oração por discernimento. Peça a Deus para lhe dar discernimento em suas decisões diárias. Quando buscamos sua orientação, estamos mais propensos a caminhar no caminho que Ele preparou para nós. Manter um coração grato, diário de gratidão. Mantenha um diário onde você registra coisas pelas quais é grato diariamente. Isso ajuda a mudar o foco das dificuldades para as bênçãos que você já tem. Expressar gratidão aos outros. Não apenas agradeça a Deus, mas também expresse gratidão às pessoas ao seu redor. Isso cria um ambiente positivo e encorajador. Estabelecer um tempo de silêncio e reflexão. Silêncio intencional. Reserve um tempo em sua rotina para estar em silêncio diante de Deus. Isso pode ser feito através da meditação ou simplesmente sentando-se em silêncio, permitindo que Deus fale ao seu coração. Muitas vezes, é nesse espaço de quietude que encontramos clareza e paz. Reflexão sobre a palavra. Após ler a Bíblia, tire alguns minutos para refletir sobre o que leu. Pergunte a si mesmo como essa passagem se aplica à sua vida e o que Deus está tentando lhe ensinar. Confiar na soberania de Deus, aceitar o incontrolável. Em momentos de incerteza, lembre-se de que Deus está no controle. Confiar na soberania dele nos ajuda a descansar nas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Versículos de consolo. Memorize versículos que falam sobre a soberania e a fidelidade de Deus, como Romanos 8:28. Isso pode ser um suporte poderoso em momentos de dúvida. Viver com integridade. Praticar a ética cristã. Viver com integridade significa alinhar suas ações aos princípios cristãos, mesmo quando ninguém está olhando. Isso não só honra a Deus, mas também é uma maneira de testemunhar suas promessas aos outros. Ser um exemplo. Seu comportamento pode influenciar aqueles ao seu redor. Ao viver de maneira íntegra, você se torna um exemplo das promessas de Deus em ação. Fazer um inventário espiritual. Autoavaliação regular. Periodicamente, faça uma avaliação da sua vida espiritual. Pergunte-se: estou vivendo as promessas de Deus? O que posso melhorar?
Essa prática ajuda a manter seu foco ajustado e sua caminhada alinhada com os propósitos divinos. Identificar áreas de crescimento. Reconheça áreas onde você pode estar lutando e busque apoio ou recursos para crescer nessas áreas. Celebrar conquistas. Reconhecer bênçãos. Não esqueça de celebrar pequenas vitórias e bênçãos ao longo do caminho. Isso pode ser feito individualmente ou em grupo, como uma forma de louvor a Deus pelas suas promessas cumpridas. Culto de ação de graças. Organize momentos especiais para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, seja em família ou com amigos da fé. Praticar a generosidade, doação. Ser generoso com o que você tem, seja tempo, recursos ou habilidades, é uma maneira de viver as promessas de Deus. Isso reflete o amor e a graça que recebemos. Apoiar causas. Identifique causas que tocam seu coração e encontre maneiras de contribuir, seja financeiramente ou através de voluntariado. Cultivar relacionamentos saudáveis. Comunidade cristã. Envolva-se em uma comunidade de fé onde você pode apoiar e ser apoiado. As promessas de Deus muitas vezes são vividas em conjunto com outros. Amizades significativas. Cultive amizades que o incentivem na sua caminhada espiritual. Compartilhar experiências e orações fortalece sua fé. Buscar sabedoria, estudo da palavra. Dedique tempo para estudar a Bíblia em profundidade. Use recursos como comentários ou grupos de estudo para entender melhor as promessas de Deus. Oração por sabedoria. Peça a Deus sabedoria em suas decisões diárias. Tiago 1:5 nos lembra que Deus dá sabedoria generosamente àqueles que pedem. Viver em alegria e gratidão, atitude positiva. Escolha ver a vida através da lente da gratidão. Manter um coração grato ajuda a reconhecer as pequenas promessas cumpridas diariamente. Celebrar com outros. Participe de celebrações comunitárias ou familiares onde você pode compartilhar alegrias e testemunhos do que Deus fez. Desenvolver disciplina espiritual, hábitos espirituais. Crie hábitos diários, como oração, leitura da Bíblia e meditação, que o ajudem a se conectar com Deus regularmente. Jejum e oração. Considere práticas de jejum para buscar uma maior intimidade com Deus e discernimento sobre suas promessas para a sua vida. A importância da fé. A fé é a chave que desbloqueia as promessas de Deus em nossas vidas. Sem fé, é impossível agradar a Deus e experimentar suas bênçãos. Neste capítulo, discutiremos como a fé se relaciona com as promessas e como podemos cultivá-la em nosso dia a dia. Em Hebreus 11:1, encontramos a definição clássica da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que mesmo quando não conseguimos ver os resultados, devemos confiar na fidelidade de Deus. Um exemplo inspirador é Moisés, que liderou os israelitas para fora do Egito. Em Hebreus 11:27, lemos que ele não temeu a ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A fé de Moisés o capacitou a enfrentar desafios enormes com coragem, confiando nas promessas de libertação e proteção de Deus. Conhecendo a palavra de Deus é nossa fonte primária para entender suas promessas. Ao conhecê-la melhor, podemos nos apropriar das verdades divinas e aplicá-las em nossas vidas. Neste capítulo, exploraremos métodos para estudar as Escrituras e descobrir as promessas contidas nelas. Em Salmos 119:105, encontramos uma poderosa declaração: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando mergulhamos na Bíblia, somos guiados pela luz da verdade divina. Davi é um exemplo perfeito disso. Ele enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, mas sempre buscou consolo nas Escrituras. Em Salmos 119:11, ele diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sua devoção à palavra de Deus lhe deu força e direção em momentos críticos. A presença de Deus em nossas vidas. Viver na consciência da presença de Deus transforma nossa experiência cotidiana. Saber que Ele está conosco nos dá segurança e paz em meio às adversidades. Neste capítulo, discutiremos como reconhecer sua presença e como isso impacta nossa vida espiritual. Em Isaías 41:10, Deus nos promete: Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Essa promessa nos lembra que nunca estamos sozinhos.
Ele está sempre ao nosso lado. Um exemplo poderoso disso é Josué, que foi chamado para liderar os israelitas após a morte de Moisés. Em Josué 1:9, Deus disse a ele: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A certeza da presença de Deus deu a Josué coragem para enfrentar desafios enormes enquanto guiava seu povo à terra prometida. Orando com expectativa, a oração é um meio fundamental pelo qual nos conectamos com Deus e ativamos suas promessas em nossas vidas. Orar com expectativa significa crer no poder da oração e confiar nas respostas divinas. Neste capítulo, vamos explorar como orar eficazmente sobre as promessas bíblicas. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina sobre a importância da oração ao dizer: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Esse versículo nos encoraja a buscar ativamente a vontade de Deus através da oração. Um exemplo impactante é Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou fervorosamente pedindo um filho em 1 Samuel 1. Sua oração foi acompanhada por uma profunda expectativa na resposta de Deus. Quando finalmente recebeu Samuel como resposta à sua oração, ela cumpriu sua promessa ao Senhor dedicando-o ao serviço dele. A fé dela foi recompensada com um dos maiores profetas da história de Israel. Superando dificuldades e desafios, a vida é repleta de desafios, mas as promessas de Deus nos sustentam nos momentos mais difíceis. Em Romanos 5:3-5, lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa passagem nos ensina que até mesmo o sofrimento pode ser usado por Deus para moldar nosso caráter. Exemplo: Jó é um exemplo notável de alguém que enfrentou imensas dificuldades e desafios. Apesar de perder tudo o que tinha, sua fé em Deus permaneceu inabalável. Ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Sua história é um testemunho poderoso de como podemos superar as adversidades ao confiarmos nas promessas divinas. Promessas para relacionamentos. Viver as promessas de Deus em nossos relacionamentos pode transformar vidas. Em 1 Coríntios 13, encontramos os princípios do amor verdadeiro. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Essas qualidades são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis. Exemplo: o perdão demonstrado por José aos seus irmãos, Gênesis 50:20, exemplifica como podemos viver as promessas de amor e reconciliação. Mesmo após ter sido traído e vendido como escravo, José escolheu perdoar e restaurar seu relacionamento com eles, mostrando que as promessas de Deus podem curar feridas profundas. A promessa de provisão divina. A promessa de provisão divina é um pilar fundamental da fé cristã. Filipenses 4:19 diz: E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Essa garantia nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus em suprir nossas necessidades materiais e espirituais. Exemplo: a história da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, ilustra essa promessa. Quando Elias pediu água e pão durante um período de seca, ela não hesitou em compartilhar o pouco que tinha. Como resultado, sua farinha e azeite nunca se esgotaram enquanto durou a seca. Sua obediência foi recompensada com abundância. Caminhando em obediência, a obediência às instruções divinas é crucial para experimentar as promessas de Deus. Deuteronômio 28 destaca as bênçãos que seguem a obediência. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre você. Exemplo: Abraão exemplifica essa obediência ao ser chamado por Deus para deixar sua terra natal, Gênesis 12. Sua disposição em seguir a direção divina resultou na promessa de se tornar pai de uma grande nação. Vivendo com esperança e expectativa, a esperança fundamenta nossa vida cristã. Romanos 15:13 nos lembra que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele. Viver com expectativa nos ajuda a enfrentar o amanhã com confiança nas promessas divinas. Exemplo: Ana, 1 Samuel 1, orou fervorosamente por um filho e fez uma promessa ao Senhor. Sua fé foi recompensada com Samuel, um dos maiores profetas de Israel.